Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E hoje, dando continuidade aos temas da comunidade do canal Frater, eu venho trazer esse tema muito importante que eu já tinha comentado no vídeo anterior, que é sobre a doutrinação no autismo. Então chegou o grande tema, né? Um tema muito esperado, né? Porque no vídeo da quebra de dormência, eu precisei introduzir um pouco sobre as noções da doutrinação, né? E eu não tinha ainda um vídeo, não tinha preparado um vídeo antecipadamente, então, para complementar, é muito interessante que eu aborde antes da gente dar continuidade aos aspectos da dormência, né? Da quebra de dormência. Então, eu havia abordado no vídeo anterior que ao quebrar a dormência, né? Às vezes a gente acha que a gente está ajudando o autista a desenvolver um novo conceito, um novo conhecimento, ou inserindo outro alimento, e de repente ele não estava dormente para aquele determinado assunto. Ou seja, ele sabia e ele simplesmente tinha optado pela exclusão, né? Que é aquela questão que eu comentei com vocês em um dos vídeos anteriores sobre o abandono, né? Foi no vídeo da advogada extraordinária em que eu falei sobre a baleia, né? Se a visão dela da baleia era verdade, né? Então lá mesmo eu falei que dependendo da situação, o autista abandona literalmente o desenvolvimento de alguma coisa para dar início a outro desenvolvimento. O que ele não faz é desenvolver várias coisas, né? Isso daí eu nunca vi, né? O desenvolvimento de várias coisas simultâneas no autismo, né? Eu ainda nunca me deparei com algo assim, né? Então o que eu sei é que ele faz uma seletividade, né? E ele prefere muito mais aquele conceito de se desenvolver perfeitamente em uma coisa do que você saber um pouco de tudo, né? Seria assim o domínio de uma só coisa. Por isso que muitas pessoas, quando tem um famoso ou uma pessoa que se destaca muito assim no esporte, como Lionel Messi, por exemplo, muitas pessoas suspeitam do autismo. Por quê? Porque o autista ele é focado quando é uma determinada coisa apenas, né? Quando é o desenvolvimento de uma coisa. Então, quando ele gosta daquela coisa, ele faz a escolha e ele procura dar o seu melhor ali, né? E desse hiperfoco ele pode acabar vislumbrando aí um bom desenvolvimento, né? Um desenvolvimento até mesmo profissional, ok? Então, galera, a esse ponto de dormência, a esse ponto que a gente tenta quebrar a dormência e a gente não consegue, a gente acaba frustrando, né, a tentativa, nós nos deparamos com a doutrina, né, do autista, que é quando o autista já desenvolveu aquele conhecimento e ele pré-estabeleceu o seu regramento, né? Então, como todas as pessoas possuem regras, o autista também possui as dele, né? As regras dele. E entra naquele quesito que eu acabei comentando em outros vídeos também, né? Que deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui para eu relembrar. Eu sempre comentei aqui com vocês, pessoal, que o meu canal
né? Ele não faz cortes, né? Ele não efetua cortes. Eu estava recentemente agora com o desenvolvimento de um trabalho com o Iago Vale, né? Aí o Iago Vale pediu para eu fazer um corte para mandar fragmentado um trabalho para ele no canal dele que trabalha com motivação, né? Só que não só eu não consigo fazer um vídeo curto, como também os vídeos longos eu não consigo cortar, porque faz parte de um, inclusive o tema de hoje é doutrina, né? Faz parte de uma doutrinação minha, né? Eu não efetuo cortes nesse canal. Tanto é que agora eu estou apresentando uma rouquidão, né? Eu não estava com essa rouquidão antes de iniciar o vídeo. E o comum seria que eu parasse, né? Que eu parasse aqui para depois continuar, dar continuação em um outro momento, né? Só que como eu coloquei lá na descrição do meu canal, o meu canal ele é sem cortes, tá? Ele é justamente para a gente assistir, fazer uma operação assistida de como que é o desafio do autista no dia a dia, né? Então isso envolve a minha atuação e a riqueza de detalhes que vocês podem captar das dificuldades que eu vou passando, né? Isso eu acho muito proveitoso, né? As experiências, que nem agora eu tive um colapso de memória, né? Eu perdi a memória do ponto de raciocínio que eu estava e eu teria que achar o vídeo, né? Para voltar a recobrar o raciocínio de um vídeo anterior. E realmente eu não vou conseguir recobrar, vou ter que reiniciar de novo a minha performance de raciocínio. Então, tá valendo porque o meu canal ele é exatamente isso, ele apresenta isso, tá? A dificuldade, o momento em que o autista tem um colapso. Inclusive eu tenho alguns vídeos, fazia tempo que eu não tinha um colapso durante a gravação, né? Mas eu tenho alguns vídeos que inclusive eu coloco o momento, né, que eu tenho um colapso, né? E que eu tenho aquela parada para poder raciocinar e tal, ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora com vocês se chama processo de reinicialização, tá? Eu tive a poda, acabei de ter a poda. A poda, o que que é? A desconexão do neurônio para aquilo que eu estava raciocinando e desenvolvendo. Então eu tive a poda, eu não abandonei o raciocínio, tá? Se eu tivesse abandonado o raciocínio, eu teria simplesmente me desinteressado, mas o assunto ele estava muito importante. Então eu tive a poda agora e eu vou ter que reinicializar o conceito. Isso é um momento muito raro, tá? Eu peço até para vocês compartilharem esse vídeo, né? E estudarem ele, né? Porque isso acontece muito com os autistas, né? De ter essa desconexão e ele ter que reiniciar. Agora eu vou apresentar para vocês como que eu faço para reiniciar. A reinicialização ela começa do zero, tá? Não tem como eu reinicializar de onde eu parei, né? Tem vezes que dá para eu, por exemplo, parar o vídeo e ainda recuperar alguma coisa, mas não vem ao caso porque não só o meu canal ele possui essa doutrina de não ter cortes, como também eu não iria conseguir recuperar perfeitamente do jeito que eu tinha desenvolvido, né? Então vamos lá, nós estamos falando sobre a doutrinação, né? Então a gente tem a quebra da dormência, né, no autismo, que eu citei no vídeo anterior. E quando a gente tem a quebra da dormência e a gente não consegue o objetivo da quebra da dormência, como por exemplo, eu estou tentando inserir um alimento que é ah, uma fruta, né, na alimentação, na dieta do autista. E eu não estou conseguindo, eu estou encontrando uma resistência. Geralmente quando eu encontro essa resistência, né, é porque houve doutrinação, né? Então ele já conheceu aquele conceito e ele já se doutrinou, né? Então ele já estabeleceu alguma definição. Aí eu citei lá na comunidade do canal um exemplo do Raonic, né? O Raonic, eu tentei
inserir a quebra de dormência para segurança, para o item segurança de não se queimar com a panela, mas eu não tive êxito nessa introdução e nessa quebra de dormência. Por quê? Porque quando foi realizada a quebra de dormência para a preparação do alimento, que precisava esquentar, não foi realizada a quebra de dormência para segurança. Então, o que aconteceu? No intertexto, ou durante o desenvolvimento do alimento, ele já doutrinou aquilo, né? Ele já doutrinou que para o desenvolvimento, para você fazer o alimento, você tem que esquentar. Então, o resto é resto, né? Provavelmente as outras coisas, ou ele não tem a quebra da dormência, né? Ou ele já doutrinou de alguma forma. Quando ele doutrinou de alguma forma, para ele vai ser daquele jeito, tá? Vai ser daquela maneira que ele vai fazer. É muito difícil fazer uma desdoutrinação no autismo. É muito difícil. Porque a desdoutrinação, né? Por que eu chamo de doutrinação e desdoutrinação? Porque muito provavelmente a genética do autista ela herde, né? Ela herda tudo aquilo que a gente vem vivendo na sociedade. O que a gente vem vivendo na sociedade é adestramento social e doutrinação religiosa. Adestramento social e doutrinação religiosa. Não, a gente não tem outra cultura, né? Então a herança genética ela é uma herança milenar, né? De tempo em tempo, conforme de geração em geração que o ser humano vem vindo, né? Ele vai transmitindo a sua herança genética de geração após geração, né? Então, o que nós temos geneticamente é essa questão doutrinária religiosa e questão de adestramento social. Doutrinação religiosa e adestramento social. E dentro do conceito de doutrinação, né, religiosa, a gente tem uma série de eventos, né? A gente tem um mar de eventos, sejam eles eventos de escravidão, que a gente pôde já constatar na literatura, né? Que, independentemente da religião, teve a questão de escravidão, como, por exemplo, a escravidão dos judeus, né? Que eram escravos do Egito. A gente teve a interatividade nas guerras, a gente teve os constrangimentos, né, de reinados e não república ou pontos de convivência não democráticos. Então a gente tem uma série de outras coisas, né, um mar de eventos dentro desse conceito de doutrinação e dentro desse conceito de adestramento, né? Então quando o autista doutrina é porque ele vai como que por uma força instintiva, né? Ele vai desconsiderar a quebra mútua. Quando você realiza uma quebra, né, de uma dormência para um conceito para o não autista, de quebra em quebra ele vai adquirindo conhecimentos proximais e dependendo como for ele mesmo, com apenas uma quebra simples, ele mesmo completa aquela quebra mútua, né? O autista ele não faz isso, ele não vai realizar essa quebra mútua, até mesmo porque eu já pontuei aqui que ele não trabalha com questão de conhecimento proximal, né? Essa questão de conhecimento proximal é muito trabalhosa inserir no autista, porque conforme você vai inserindo o conhecimento, ele vai lapidando isso, né? Então ele vai desconectando, né? Então ele vai selecionando, ele vai aplicando a seletividade e ele vai selecionando pouquíssimas coisas que ele vai achando interessante. E ele vai trabalhando justamente com o que eu disse aqui no início, né, do vídeo, que ele vai trabalhando com coisas específicas para ele poder adquirir um aprimoramento maior, né? Diferentemente do não autista, que às vezes ele vai querer entrar em contato com diversas coisas sem ter aprimoramento em nenhuma delas, né? Ok? Então a doutrinação para o autista, né, ela vai ser muito simples, né, de detectar, né? Porque se você tem uma resistência, é porque ele tem algum critério,
daquela resistência, né? Então esse critério ele pode ser vários, pode ser um constrangimento, um colapso, alguma coisa que ele teve, alguma experiência que aquilo ele guardou, né? Então não tem como você desenvolver quebra de dormência porque ele não está dormindo para aquilo, ele está remoendo, né? Hora ou outra ele remói aquele conceito, né? Assim como nós, que às vezes a gente nem toca no assunto, mas quando uma pessoa toca a gente lembra de uma coisa que a gente memorizou e guardou, né? Isso significa que a gente remói isso, né? Nosso cérebro ele armazena e remói esse conceito, tá? No cérebro do não autista acontece dele por vezes ficar relembrando conceitos, né? Ele, por exemplo, ele tem um conceito que significa uma experiência, né, que ele teve, e ele remoendo isso, ele adquire outras possibilidades dele poder aplicar esse mesmo conceito em outras circunstâncias, né? Como por exemplo, eu caí de uma escada pequena. Então, se eu for numa escada diferente, ainda que ela seja diferente dessa, a experiência que eu tive de queda na escada pequena para uma escada média, eu vou utilizar a mesma cautela, ou então de repente eu posso até ir além, eu posso até dobrar a cautela por saber que essa escada é maior. Então, ou por saber que ela é diferente, que ela vai apresentar outros tipos de, entre aspas, ciladas para que eu venha cair, digamos, né? Então, o cérebro do não autista, ele vai fazer com os conceitos proximais uma remodelagem, né? Depois eu vou colocar aqui no canal esse conceito de remodelamento, né? Que ele vai remodelando e isso, lembra que eu disse para vocês que quando você treina datilografia, parece que você não aprendeu nada, aí você dorme, no outro dia que você vai para a aula você está mais rápido, porque o seu cérebro ele vai fazendo essa questão de remodelagem automaticamente, né? Automatização. Por isso, repito mais uma vez que quem deveria ser o autista é o não autista, né? Porque o autista ele não remodela, né? Mas o autista, o não autista sim, né? Então as pessoas que não são autistas, elas aplicam, né? O cérebro delas aplicam essa remodelagem, tá? Agora o cérebro do autista ele fica, mantém estagnado aquele conceito e aquela experiência. Então, por exemplo, se ele sabe que ele vai queimar a mão com uma panela rasa, se você fizer um trabalho com uma panela funda, ele não vai subentender que também vai queimar a mão, entendeu? Porque o cérebro dele não vai fazer a remodelagem, tá? Do conceito. Então ele vai guardar, ele vai doutrinar, né? E a doutrina ela vai ser específica, né? Isso eu tô falando de casos, né? Específicos, né? Eu não tô falando de casos assim que o autista já possui certos desenvolvimentos, né? Tem autista, logicamente, que você não só quebrou a dormência do conceito, né? Como você conseguiu estabelecer um desenvolvimento, um trabalho para um desenvolvimento. Você promoveu, né? Um desenvolvimento aí importante. Então, dentro desse desenvolvimento importante, ele vai é, demonstrar uma série de habilidades, né? Esse é um caso à parte, porque tem pessoas que quando caem na rede social, elas falam, ah, cada caso é um caso, porque no meu caso aqui você está dizendo que não remodela, mas o autista que eu tenho interação com ele, ele apresenta sim esses aspectos de remodelagem, né? Mas esses aspectos de remodelagem é quando você conseguiu promover um conceito maior, né? E um desenvolvimento maior. Agora, quando a gente fala na quebra de dormência iniciática, né? A primeira tentativa de quebra de dormência, e nessa quebra de dormência, né? O autista ainda não doutrinou, então nós estamos falando de uma coisa que ainda está para ser desenvolvida, né? Agora, quando ele doutrinou é porque ele já desenvolveu, tá? O conceito doutrinário, né? O doutrinamento, ele pode se dar por uma promoção,
né? Você promove a quebra da dormência para um determinado assunto específico. E o autista, após essa quebra da dormência, ele doutrina, né? Conforme as influências terápicas, né? Que a gente vai estabelecendo, nós vamos acompanhando, a gente vai ajudando no processo de desenvolvimento, né? Ou de repente você realizou uma quebra de dormência, né? E você não se atentou para demais itens ou trabalhou de maneira muito insignificativa, insignificante, né? Uma maneira muito simples, né? Trabalhou apenas um conceito simplório, né? Então o que vai acontecer? O autista quebrou a dormência, ele vai entender o assunto que foi introduzido de maneira simples e para as demais outras coisas ele vai aplicar o seu doutrinamento. Então ele vai dizer: daqui eu não passo, eu vou fazer dessa forma, sempre que eu for descascar, eu só vou comer depois que eu descascar o último pedaço. Então vai acabar acontecendo essas coisas. Se eu pegar uma ervilha, enquanto eu não colocar 17 ervilhas no prato, eu não começo a comer. Então ele começa a estabelecer um doutrinamento justamente porque não houve atenção da pessoa que promoveu a quebra da dormência, né? Então você vai ter vários tipos de remodelagem, né, própria, ou seja, o autista vai remodelar da sua forma, mas ele vai remodelar doutrinando, ele vai remodelar lapidando, né? Então ele vai fazer a remodelagem daquilo que você inseriu, né? Ele não vai remodelar expansivamente, vamos dizer assim, né? Ele não vai remodelar para agregar a um outro conhecimento. Ele vai remodelar aquilo que você não terminou de propor, né? Que seria assim uma proposta mais ampla e você acabou propondo algo muito simples e muito simplório. Então ele vai fazer o término para você, o acabamento e a lapidação. Então ele vai lapidar, né? E ele vai estabelecer aquilo ali como o seu paradigma, né? De convívio. Então o filme do Ben Affleck, né? O Contador, ele demonstra bastante isso, que quando o computador ele chega na casa dele, a colher tem que estar numa posição, né? O prato, a cadeira, ela tem que estar numa posição certa da mesa, né? Quando ele vai comer em outro local, ele tem que comer o legume, tem que estar bem separadinho no prato, tem que ser uma determinada coloração, dependendo da cor da comida, ele não come, porque ele já teve a experiência de quebra de dormência com um pimentão amarelo, por exemplo, ele não gostou. Então, como não foi desenvolvido, se eu estou introduzindo legume amarelo, verduras ou frutas amarelas, né? E não faço o trabalho completo, o autista, como eu acabei de dizer, ele vai terminar, né, esse trabalho. Ele não vai ficar aberto para o conhecimento, né? Até mesmo porque ele não tem a intelectividade expansiva, né? Não é algo expansivo. Por quê? Porque ele não fica disponível para o social, né? Então ele não vai deixar ali aberto. Então ele vai terminar e lapidar. Então você foi inserir, por exemplo, o pimentão. Só que o pimentão ele está classificado como leguminosas amarelas, né? Leguminosas amarelas, né? Então você deveria pegar todas as outras amarelas, né? Uma ervilha amarela, por exemplo, e também já aproveitar e fazer o trabalho completo. Como não fez, então ele vai fazer do jeito dele, né? Então ele pegou assim a, o amarelo e classificou, por exemplo, que ervilha amarela é da ordem de classificação dos pimentões pela cor. Então eu vou procurar separar e tomar cuidado e cheirar a ervilha quando eu for pegar a ervilha amarela. Por quê? Porque se tiver cheiro do pimentão eu não vou comer, né? Vai me dar ânsia, digamos, né? Então nós temos aí uma ciência por trás do cognoscivo autista, né? E esse ponto de doutrinamento é um ponto muito avançado, né? No autismo. É um ponto que a maioria das pessoas não. Elas resistem a acreditar que isso existe no autismo, né? Mas se não existisse o autista, ele não seria criterioso, tá? O autista ele é muito criterioso, ele tem os critérios dele e às vezes tem pessoas que acabam irritando o autista.
Eu vou dizer para vocês o que aconteceu comigo essa semana mesmo, né? Eu estava na rodoviária, eu estava levando o Raonic de volta para a mãe dele e eu entrei numa loja nova, nordestina, né? Uma loja muito boa e eu queria muito encontrar um doce de jaca, porque eu adoro a fruta jaca e como eu sei que lá não ia ter a fruta específica, mas era uma loja de doces do Nordeste, eu falei, ah, quem sabe tem, né? E peguei e comecei a procurar na loja. E a vendedora da loja, uma senhora, ela estava me empurrando, ela estava me persuadindo a conhecer a loja, a conhecer outras coisas, mas eu não queria, eu queria procurar no item e procurar na parte de frutas cristalizadas, que se fosse qualquer outro tipo de fruta eu não queria, então tinha que ser ali na parte cristalizada, né? E se tinha jaca, então eu queria ficar ali. Então, quando ela tentou me tirar daquela busca que eu estava, ela começou a me irritar, ela começou a me causar né, um desagrado, né? Até que teve um momento que ela falou assim, ei moço, tal, e ela ia lá e ainda cutucava assim, ei, tem coisas ali e tal. Até que eu falei para ela, moça, eu quero ficar olhando aqui, né? Quero ficar olhando essa seção, né? Eu tô conhecendo a loja, eu quero ficar aqui. Isso acontece com loja de sapato, às vezes, né? Às vezes eu entro na loja de sapato, eu me identifico com um vendedor, mas lá dentro da loja eles ficam rodando entre si porque eles ganham comissão, então eles falam, ah, é vez do outro, né? E eu já não compro na loja. Então é uma dica para vocês. Às vezes vocês, donos de loja de sapato, né? Empresários, para vocês saberem atender o público autista, né? Vocês têm que deixar o autista escolher, né? Então, de repente deixar uma plaquinha lá. Pergunte se o cliente é autista, se tem autismo, né? Pergunte se você gostaria de ser atendido por alguém, né? Porque geralmente o autista ele se identifica com uma pessoa da loja já, ou ele, se ele não conhece ninguém da loja, ele vai procurar aquele que ele acaba tendo uma afinidade, né? Ali para ele poder se sentir à vontade de ter um intercâmbio para ele poder efetuar a compra, né? E na maioria das vezes ele nem conversa, né? Ele só fica olhando ali, depois quando ele decidir, ele vai apontar e vai conversar no mínimo possível, né? Mas quando o vendedor ele fica inconveniente, né? Eu já trouxe outras experiências de inconveniência aqui no canal, né? Eu trouxe inclusive uma questão de inconveniência do Mister Bean, né? O Mister Bean, que ele tinha vestido uma saia, que ele pegou uma saia errada. A roupa dele era igualzinha, da mesma cor da saia da menina, só que na hora de lavar na lavanderia ele acabou puxando a saia da menina que estava lavando e, e a calça dele ficou no cesto da menina. Então ele acabou vestindo ali a saia, né? E quando ele vestiu a saia, ele percebeu que tinha pessoas inconvenientes que também perceberam e começaram a fazer piadinha, queriam demonstrar que ele estava de saia para outras pessoas, né? E a inconveniência eu passei várias vezes aqui. Eu também eu sofri uma inconveniência num restaurante, né, que é uma churrascaria aqui perto de casa muito boa. O dono da churrascaria é um gentleman, uma pessoa que ele percebeu que eu tinha autismo e que eu gostava de comer banana frita, né, com churrasco junto com maionese. Então ele fazia sempre as marmitex dele para todas as pessoas com farofa, a carne, né, à vontade ali, arroz e feijão. A minha ele fazia diferente, ele não colocava farofa, porque eu não como farofa, então ele colocava a banana frita, ele colocava a maionese e a carne e o arroz e feijão, né? Só que o atendente deles é uma pessoa muito inconveniente, né? Então ele não entendeu essa que eu precisava da minha privacidade ali quando eu comia no restaurante. Então ele acabou me constrangendo ali
né, durante um dos atendimentos, o que infelizmente me fez abandonar aquele restaurante, né? Eu não deixei de frequentar o restaurante, eu abandonei, que nem eu disse para vocês. Às vezes o autista ele tem a desconexão, né? Ele desconecta e depois ele pode inicializar, ou ele pode literalmente não querer inicializar mais e abandonar por completo o frequentamento de algum local ou etc, né? Um alimento ou abandonar um costume, etc. Bom, pessoal, o importante é que eu venho passando aqui para vocês experiências pessoais, né? Essas experiências pessoais que acontecem realmente comigo, que é o que eu posso passar para vocês de experiências reais. Agora, obviamente que vocês têm que ser pessoas perceptivas, né? Vocês têm que perceber no ente querido autista que convive com você também essas coisas que eu tenho dito no canal, se são aplicáveis, né? Logicamente que de autista para autista vocês vão vislumbrar outras coisas, né? Por isso que eu falo para vocês serem participativos no canal, porque de repente vocês trazem aqui e a gente faz análise, né? A gente analisa juntamente e o que não for possível não de dedução e que a gente não conhecer, a gente acaba levando logicamente, né, a público para ver se algum público tem aquela experiência, né? Eu não aconselho vocês a perguntar tudo para o médico, né? Porque o médico ele vai diagnosticar, mas o médico, lembrando, às vezes ele não só não sabe o que é o autismo, como também às vezes ele não sabe, né, como lidar com o autismo, porque ele não tem o autismo, né? Então, às vezes é interessante vocês realmente coletar com pessoas que são autistas, né? De fato, né? Mas é o que eu disse para vocês, não tendo a resposta, a gente de repente pode encontrar com outros familiares que também possuem experiências, tá? A, a dica que eu dou para vocês, só de cautela, né? A dica cautelar é que vocês percebam se a pessoa que tem experiência com algum ente querido autista, se ela tem uma experiência para conseguir passar, né? Porque uma coisa é você ter experiência pessoal, outra coisa é você saber repassar isso, né? E às vezes também a pessoa tem a experiência, mas ela tem a experiência de convívio, mas ela não consegue explicar aquilo que está acontecendo, né? E ela às vezes não toma consciência do que está acontecendo, apenas ela toma a experiência, ela toma o contato de experiência com uma coisa que ela vai ter que errar, por exemplo, 5, 6, 7 vezes, né? Para ela depois entender que não pode fazer aquilo. Diferentemente de uma pessoa que tiver capacidade de efetuar uma análise, né? Às vezes a pessoa tem capacidade de efetuar uma análise, então ela vai se precaver um pouco mais, ok? Então, se você tiver essa delicadeza de conseguir perceber isso, logicamente que aquelas pessoas que têm mais facilidade, elas vão conseguir passar a experiência mais completa para vocês, tá? Uma experiência completa e mais confiável. Então, pessoal, em resumo, né? O ponto de doutrina no autismo, ele acontece, né, dessa maneira automatizada e ela também acontece se você quebrou a dormência e você conseguiu fazer a terapia ali completa ou o desenvolvimento ali, a promoção daquele desenvolvimento do item que você gostaria de desenvolver, né? Que seja ele alimento, um conhecimento, né? Seja uma experiência e tal. Então, você consegue fazer e efetuar o doutrinamento sim, né? Principalmente se você for muito próximo do ente querido autista e ele tiver uma confiança em você, né? Esse elo é muito importante também, né? Que ele tenha aquela referência. Então, quando ele tem a referência, muitas vezes ele vai se lembrar do ponto de ônibus, ele vai se lembrar do parquinho, como que volta da escola, porque ele já está acostumado aí com a pessoa que ele ama e com a pessoa que ele gosta. Então vai ter muita coisa que vai fazer parte ali de uma rotina e que ele já doutrinou, né? Então o autista ele é que nem os gatos assim, né? Eles gostam muito, são muito caseiros, né? É diferente do cão, né?
que o dono mudou de casa, ele vai junto, né? O autista, ele gosta daquela rotina, né? Porque ele se identifica com a rotina, né? Ele gosta daquela coisa que ele já tem o domínio, né? Outras coisas ele vai doutrinando, ele vai podando, ele vai lapidando e ele vai ou abandonando de sua vida ou doutrinando ali, olha, não passo daqui. Eu fui oferecer uma lasanha para o Raonic. Quando eu ofereci a lasanha, ele quase vomitou em cima da lasanha. Para vocês terem uma ideia. É um ponto de doutrina. Não é o que ele come, não é o que ele gosta. Ele regurgita, tá? Ele põe para fora. Galera, espero que vocês tenham gostado desse tema. Eu vou vir com outros temas ainda sobre quebra de dormência e de repente mais para frente até tornar a falar desse tema, né, de doutrinamento para a gente conseguir, né, relembrar e repassar em outros vídeos que esse conceito será necessário. Peço para vocês continuarem se inscrevendo, dando seus joinhas, compartilhando em suas redes sociais, seja no WhatsApp, no Instagram, e façam uma doação para o canal de qualquer quantia nesse número aí do Pix, né? Que é um CPF e a conta é Itaú, né? E o nome é esse que está aqui embaixo, né? Que vai aparecer para você. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Então, até a próxima gravação. Fiquem aí com a vinhetinha dos contatos e até a próxima gravação. Om